O Santos está tendo seu estatuto rasgado todo dia. Por essa gestão, obviamente, você já sabia. Mas o Santos tem em todos os seus departamentos do clube que deveriam ser técnicos e não políticos, mas que acabam sendo políticos. O Santos está vendo seu estatuto ser destruído todo santo dia pelo Conselho Fiscal, que deveria ser um órgão independente e não subserviente à gestão do Marcelo Teixeira, e pelo Conselho Deliberativo, que ontem, por maioria, aprovou um orçamento escandaloso para 2026. O orçamento do Santos para o ano que vem é um escândalo e que foi aprovado por todos os departamentos técnicos do clube. Sugerido pela atual gestão do Marcelo Teixeira, aprovado pelo Conselho Fiscal e aprovado pelo Conselho Deliberativo. O Santos está num processo claro, deliberado, de destruição. E isso, claro, passa pelos 2 próximos jogos, ficar ou não ficar, porque, claro, vai impactar no orçamento do clube uma Série B ou Série A, a gente sabe disso, mas não se trata de Série B ou Série A. Se o Santos ficar na Série A do ano que vem, independentemente disso, o Santos continuará sendo destruído em suas finanças por essa gestão e por todos os órgãos dentro do clube. É sobre isso que eu quero falar hoje. É muito preocupante o que está acontecendo no clube. Peço paciência porque é um tema pouco acessado por todo mundo. Não são todos os canais sobre o Santos que falam sobre isso. E eu quero destrinchar alguns números, quero mostrar alguns dados, quero elucidar vocês. Eu sei que vocês estão muito preocupados com quarta-feira, com domingo, com a situação do Santos na tabela. Mas se o Santos está nessa situação hoje, se o Santos está vivendo isso, está nos amargurando e nos deixando completamente ansiosos e com medo do que vai acontecer lá no domingo em termos de rebaixamento, passa por tudo isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Portanto, é por isso que nós precisamos abrir nossos olhos e ficarmos atentos para a destruição que essa diretoria / todos os órgãos do clube estão fazendo dentro do Santos Futebol Clube. Então, antes, também gostaria de dar um recado que como quarta e domingo são nossas 2 últimas lives aqui do ano, pós-jogo, né? Talvez eu faça mais alguma outra, mas pós-jogo, que são as tradicionais aqui do canal, são as 2 últimas. Teremos então, portanto, no domingo 4 da tarde, depois do jogo contra o Cruzeiro, a última live do mês. E toda a última live do mês, você sabe o que tem aqui no canal, né? Sorteio de 2 camisas por parte da Brickstar. Na semana passada, na última live, nós sorteamos 3 camisas. Vou responder, já recebi os e-mails, vou responder todos os meninos. Um pouquinho de paciência aí, que eu tive um dia corrido ontem. Mas eles vão receber em seus respectivos endereços suas camisas. O modelo que eles escolheram, o tamanho que eles escolheram, no endereço deles certinho. Então é um presente mensal da Brickstar aqui no canal, a marca de pneus que está chegando no Brasil e que promete revolucionar esse mercado, que me escolheu como seu embaixador. Então vai ser uma honra nessa última live do ano. Espero com o Santos na primeira divisão a gente possa sortear 2 camisas oficiais do Peixão para vocês, mas para participar você precisa seguir o Instagram da Brickstar, cujo link está aqui na descrição, e ser membro do canal em qualquer categoria, inclusive bronze. Então, se você não fez isso, faça, que dá tempo de participar do sorteio no final do pós-jogo do jogo contra o Cruzeiro, lá no final de semana. Umas 6 horas devo estar ao vivo por aqui, porque o jogo é às 4 da tarde. Fechado? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Ontem, por uma maioria magra, porém maioria, e a gente precisa falar desse número também de votos, o Santos aprovou um orçamento escandaloso para 2026. Esse orçamento, gente, prevê um déficit, ou seja, que o Santos vai terminar o próximo ano devendo 94 milhões de reais. E essa é a previsão, tá? Vamos lembrar que no orçamento previsto para 2025, ano vigente, o Santos já extrapolou todos os gastos que previa. O Santos também previa um orçamento deficitário para 2025 e só nos 9 primeiros meses do ano, nos 3 primeiros trimestres que os balancetes foram divulgados oficialmente pelo clube em seu site oficial, o Santos já teve um déficit maior do que o orçado para 2025. Pois bem, não bastasse eles terem arrombado os cofres do Santos em 2025, a previsão orçamentária é de mais dívida, é de mais quase 100 milhões de dívida para 2026.
E por que é um escândalo completo, primeiro, passar pelo Conselho Fiscal e o Conselho Fiscal sugerir ao Conselho Deliberativo a aprovação desse orçamento? Aqui eu recorro a meu grande amigo Henrique Farinha, que explicou isso muito bem no seu X. Ele diz o seguinte, ó, o parágrafo 4º do artigo 87 do atual Estatuto do Santos estabelece que, enquanto o Santos estiver no Profut, que para quem não sabe é uma lei federal que surgiu no governo Dilma e que fez com que os clubes parcelassem os seus débitos com a União, seus impostos. Para isso, eles tinham que fazer parte de uma série de regras entre gastos e receita, para que eles continuassem dentro desse Profut, então os seus impostos continuassem certinhos, parcelados, para que não, de alguma maneira, não forcem tanto o fluxo de caixa dessas equipes. Se você sai do Profut, automaticamente sua dívida se torna muito de curto prazo e fica impagável. Então é muito importante, qualquer clube que seja brasileiro, continuar dentro do pacote do Profut. É importante explicar isso porque eu sei que muita gente não entende. Aí aqui, ó, o déficit deve ser, para continuar no programa do Profut, o déficit que o Santos poderia operar é apenas de 5% da receita bruta do ano anterior. Como a receita de 2025 deve ser um valor entre 550 e 600 milhões de reais, o déficit de 2026 não poderia passar de 27 milhões a 30 milhões de reais. Mas o Conselho Fiscal recomendou ontem a aprovação de um orçamento com déficit de 94 milhões. Ou seja, mais de 3 vezes do teto que está estabelecido no Estatuto. Veja como o Estatuto Social do Santos está sendo rasgado aos olhos do Conselho Fiscal. Qual a explicação do Conselho Fiscal para isso? Não há. Esses caras não são entrevistados, esses caras não são pressionados, pouca gente sabe quem são esses caras. É simplesmente um órgão fantasma que tem pessoas lá, mas ninguém conhece essas pessoas. E eles simplesmente não falam. Vão e voltam para casa deles tranquilamente depois de terem destruído o clube. E não são pressionados. E o Conselho Deliberativo, que ainda por margem apertada, 50% a 47% dos votos, aprovou. E aqui ele faz um exercício de opinião aqui na sequência, mas o mais importante era trazer esses dados para mostrar para vocês como o orçamento do Santos de 2026 fere o estatuto, como o orçamento de 25 já feriu e o orçamento de 24 idem. O Santos descumpre o estatuto social todos os anos de gestão do Marcelo Teixeira e não há ninguém capaz de pedir um impeachment ao presidente. Sem contar dados como eu já trouxe aqui para vocês, como débito de impostos com 4 meses de atraso, apurado lá também pelo pessoal do BSS, como também FGTS atrasado por vários meses, como também apurado pelo Diário do Peixe. E aí, o que isso quer dizer, gente? Que isso quer dizer que há no Estatuto uma lei, um artigo que explica que se o presidente estiver devendo impostos ou um valor trabalhista, como é o FGTS, por mais de 2 meses, ele pode ser empichado, ele pode ter o seu pedido de impeachment feito. E nada acontece. Lembrando aqui que eu trouxe também que o José Carlos Pérez foi empichado no clube com superávit de 25 milhões de reais. Superávit. Ele teve as suas contas de 2019 reprovadas com superávit de 25 milhões de reais. O Marcelo Teixeira, só nos primeiros 9 meses desse ano, já bateu 120 milhões de déficit e não há nenhum pedido de impeachment. O orçamento de 2026, mesmo nesse cenário caótico, segue sendo aprovado por maioria do Conselho e assim o Santos segue sendo destruído, arrombado todo dia aos nossos olhos. E aí é por isso que o Santos está e continua nessa condição calamitosa dentro do campo. O mais duro de você ver isso não responde só o hoje, porque o que o Santos vive hoje dentro do campo, tem respostas técnicas do ponto de vista de montagem de elenco, do ponto de vista de como o Santos gastou muito mal o seu dinheiro, como o Santos se preparou, como essa diretoria é fraca com relação ao futebol. Muito se dizia que a diretoria anterior era responsável financeiramente, mas era extremamente ruim na hora de montar elenco. Essa gasta a maior folha da história do clube e o Santos continua brigando para não cair, né?
disseram que o Marcelo Teixeira entendia de futebol. Veja bem, imagina se ele não entendesse. Se explica por isso, mas a situação do clube se explica muito mais, essa situação atual do clube se explica muito mais por todas as gestões anteriores que estiveram aqui até agora, que fizeram com que o Santos caísse nesse buraco. Pois bem, o que está acontecendo agora não necessariamente vai impactar nesse ano ou no próximo, mas vai impactar no Santos daqui 5, 10 anos. Gente, estamos em 2025. Vocês têm noção que já faz 21 anos que o Santos ganhou o seu último campeonato brasileiro? 21 anos. Tem um monte de santistas que nunca sequer viu o Santos ganhar um campeonato brasileiro. E por que o Santos está 20 anos sem ganhar um campeonato brasileiro? Porque o Santos está na mão dessa gente. Porque o Santos não tem sequer uma condição de tentar surpreender. Quase surpreendeu lá em 2016, na época do Modesto Roma Júnior ali com o Dorival, foi vice-campeão. Em 2019 também com o Sampaoli e tudo mais. Mas ali não foi fruto de boa gestão, vocês sabem disso. Foi por conta do tamanho da camisa, a sinergia do elenco que foi montada, um treinador que acabou encaixando um time e deu muito certo, como foi o caso do Sampaoli, com jogadores que não eram tão caros, coisas que acontecem muito dificilmente. Todo ano o Palmeiras perdeu todos os títulos esse ano. Você tem alguma dúvida que o Palmeiras vai disputar todos os títulos ano que vem de novo? Por quê? Porque tem gestão. Isso faz com que o Palmeiras tenha a receita suficiente para brigar. Eu sei que se comparar um time da capital é dureza para o Santos por uma série de aspectos, mas parte da preparação do Palmeiras para chegar nesse patamar foi se recuperar dentro da sua realidade, que também quando se comparada com o Corinthians, que está na mesma cidade que ele, mas tem o dobro de torcedores, seria muito diferente. E hoje o Palmeiras tem muito mais receita que o seu rival, mesmo tendo um contingente de torcedores muito menor. Por quê? Porque teve gestão, que começou lá com o Paulo Nobre, passou pelo Gagliotti e se estendeu a Leila Pereira. O Santos só está na mão de amadores e caras que destroem o clube dia após dia. Dia após dia. Onde o Santos vai parar? O que o Marcelo Teixeira está fazendo com o Santos não é um exercício de destruição do Santos agora. É uma certeza e garantia de que o Santos já está há 20 anos sem ganhar um brasileiro, que ele vai ficar mais 10. Vai ficar mais 15. O que ele está fazendo agora, e que aos olhos do Conselho Fiscal e aos olhos do Conselho Deliberativo vão prejudicar o Santos para mais 10, por mais 15 anos. Então o que eles estão assinando agora é a garantia de que dificilmente, a não ser que um aborto da natureza aconteça, o Santos vai voltar a brigar e ser competitivo pelos próximos 10 anos, pelos próximos 15 anos. Independentemente de se cair ou não, porque se cair sobe, daqui a pouco tá de volta. A gente tá falando de um contingente de anos aqui muito maior, que esses caras estão acabando com o clube. A gente tem que abrir os nossos olhos, gente. Agora, se tem uma coisa positiva ou menos negativa do que a gente viu, de tudo isso que eu trouxe aqui, que a gente viu ontem na reunião do Conselho, é que pela primeira vez, desde que assumiu o Santos, Marcelo Teixeira teve uma votação apertada para aprovar alguma coisa que ele tenha colocado. Foram 50 a 47 votos com 3 abstenções. Então, se essas 3 abstenções, esses 3%, tivessem aqui votado contra a aprovação, teria terminado empatado, o orçamento não teria sido aprovado. Isso mostra que o Marcelo Teixeira finalmente está perdendo o Conselho Deliberativo. Isso mostra que já metade do Conselho Deliberativo, que foi toda eleita junto ao atual governo do Marcelo Teixeira, porque ele teve um volume de votos tão grande que ele elegeu todas as cadeiras do Conselho Deliberativo, e metade dessas cadeiras se voltaram contra ele, recomendando a reprovação desse orçamento para 2026. Isso mostra um enfraquecimento político maior do que nunca do Marcelo Teixeira e mostra que se o Santos cair, a tendência é que isso aumente abruptamente. A tendência é que se o Santos for rebaixado, o Marcelo Teixeira perca ainda mais apoio dentro do Conselho Deliberativo. E muita coisa pode mudar dentro do Santos a partir daí. Caso o Santos fique na primeira divisão, que é o que nós todos temos que torcer,
porque impacta, de novo, na receita demais do Santos. Eu não sei qual que vai ser o cenário, vai depender muito de qual for a gestão do Marcelo para o ano que vem. Qual vai ser o modelo de gestão, quanto o time vai performar dentro de campo, quantas contas vão bater, tudo isso. Mas hoje, com a gestão desastrosa do Marcelo Teixeira, o número de votos no Conselho Deliberativo mostram que metade dessas pessoas já pularam do barco. As pessoas estão pulando do barco. Então eu tenho 2 recados aqui para dar. O primeiro, às pessoas que pularam do barco. Que bom. Que bom que vocês estão colocando a mão na consciência. Que bom que vocês não estão participando disso. Que bom que vocês podem dormir com a consciência tranquila de dizer que não fizeram parte da aprovação de um orçamento escandaloso para 2026, que está afundando o Santos a cada dia. Que bom que vocês, embora não nenhum de vocês tenha feito um pedido de impeachment para o Marcelo Teixeira, que certamente hoje não passaria no conselho, né? Porque o número de votos ainda é maioria a favor dele, mas que bom que pelo menos vocês estão acordando e percebendo que desse jeito o Santos vai acabar. Que bom. E vocês que continuam votando com Marcelo Teixeira, vocês são os vagabundos. Eu não sei quem vocês são. Eu não sei os nomes de vocês. Mas vocês são os vagabundos. Vocês são uma vergonha. E aos que não são os vagabundos, aos que acreditam no Marcelo Teixeira, por favor, procurem um médico, procurem um psiquiatra, ou de repente, procurem um professor de matemática, porque eu acho que vocês não entenderam os números. Porque tem de tudo. Tem vagabundo, tem arrombado, mas tem também muita gente burra, que pode, de repente, pular do barco também. Eu ainda acredito que tem gente imbecil que ainda não percebeu os movimentos que o Marcelo Teixeira está fazendo de destruição do Santos Futebol Clube. Então vocês que votaram aí a favor desse orçamento absolutamente escandaloso, vocês que são pessoas sérias que fizeram isso, coloquem a mão na consciência, porque os vagabundos que fizeram isso, e muitos desses são vagabundos, eu não tenho esperança nenhuma. Faz parte do movimento de vocês a destruição do Santos. Vocês não amam o Santos. Vocês amam frequentar o Santos. Vocês já estão planejando agora um novo estatuto que fala assim, corrigir texto de SAF, mas o que esse estatuto faz de verdade é perpetuar vocês aí. Diminuir o número de conselheiros, mas ao mesmo tempo tornar muitos vitalícios de vocês, mesmo quando o clube virar SAF, porque o clube virando SAF, o futebol é da SAF, mas vocês vão continuar na mamatinha de decidir ali todos os cafezinhos da Vila Belmiro, que é o que vocês querem. Que é o que vocês querem. O Santos nunca deveria ter sido de Santos, o Santos deveria ser do mundo, mas veja bem, se é alguém com DDD que não é de Santos, vocês simplesmente expulsam do clube, mesmo quando esse presidente, por maiores erros que ele possa ter, tenha superávit. Quando é o Marcelo Teixeira, o cacique da cidade, o cara que manda em vocês, o cara que simplesmente caga na cabeça de vocês e vocês lambem a merda, ele destrói o Santos e vocês não fazem nada. De novo, o objetivo de vocês não é salvar o Santos, não é fazer bem para o Santos, não é representar o sócio coisíssima nenhuma. Porque dizem, né, que o conselho é a representação dos associados do Santos. Faz uma votação hoje. Se o voto hoje, a aprovação do orçamento de 2026 fosse uma Assembleia Geral e não dentro do conselho, nunca se fosse os associados do clube, que fosse uma Assembleia Geral, teriam aprovado esse lixo de orçamento. Esse lixo de orçamento. Então vocês não são a representação dos sócios do Santos, nem aqui nem na China. Vocês são representantes, sabe o quê? Dos interesses de vocês, que a maioria são velhos caquéticos, que acham que o Santos é de vocês, que acham que o Santos é formado por vocês. Vocês odeiam o Santos. Vocês fingem amar, vocês odeiam o Santos. E sabe uma prova disso? Que vocês odeiam a maioria a mim, porque eu falo aqui a verdade que vocês não querem escutar. Vocês são uns vermes. Vocês são uns vermes mal acomunados com essa gestão absurda. E parabéns
aqui aos conselheiros que reprovaram isso. Parabéns, mostra que ainda tem caminho, que no meio de um monte de verme, que no meio de um monte de vagabundo, ainda tem gente que pensa no Santos Futebol Clube. Se você votou contra a aprovação dessas contas, a favor da reprovação dessas contas, você tem o meu respeito. Você tem o meu respeito. Se você votou se você votou a favor da aprovação desse estatuto, de novo, ou você não tem jeito porque você é um vagabundo, um cretino, ou você precisa voltar para a escola e fazer contas de matemática. Porque é inacreditável que vocês tenham aprovado isso. Inacreditável. Representantes do sócio, meu cu. Vocês são uns vagabundos. É isso que vocês são. E o Santos está acabando por causa de vocês.